Olá, pessoal. Meu nome é Otávia e eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre o cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem nas unidades de terapia intensiva e também no contexto da pandemia de Covid-19. Eu sou enfermeira, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente atuo como enfermeira fiscal do Conselho Regional de Minas Gerais, onde participo do grupo de trabalho de dimensionamento. Vamos iniciar falando sobre o cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem em unidades de terapia intensiva. Para isso, faz-se necessário, que caracterizemos esse setor. O que é uma unidade de terapia intensiva? É um setor preparado para o atendimento a pacientes graves, com quadros agudos, que necessitam de assistência de enfermagem permanente e especializada, exigem do profissional conhecimento técnico-científico aguçado e ainda impõem certos desafios aos profissionais que ali atuam, como manuseio de aparato tecnológico, a vivência com rotinas severas e árduas, e diante de tudo isso, existe o desafio de ofertar o atendimento ágil e humanizado. Então, diante disso, o que a gente pode se perguntar? O que o dimensionamento da equipe de enfermagem pode influenciar na qualidade da assistência dada ao paciente? Estudos apontam que o subdimensionamento da equipe de enfermagem pode levar ao aumento das taxas de mortalidade e riscos de complicações a pacientes graves e também ao aumento do período da ventilação mecânica, de internação, aos índices de pneumonia associada à ventilação mecânica e instabilidade hemodinâmica. Observa-se também que o subdimensionamento aumenta o risco da ocorrência de eventos iatrogênicos, de quedas, infecção hospitalar e desconforto no tratamento do paciente, levando também ao aumento do custo do tratamento neste setor. Em contrapartida, a garantia de um dimensionamento adequado da equipe de enfermagem leva à prevenção de complicações, à redução de gastos e custos, à otimização de recursos existentes em UTI e, por fim, à oferta de cuidados de enfermagem de qualidade. Diante disso, de tudo isso que a gente falou até agora, podemos pensar na importância do estudo de dimensionamento para os profissionais de enfermagem, para a atuação dos profissionais de enfermagem. O que é o estudo de dimensionamento? É uma metodologia que leva em consideração as características da instituição, o perfil da clientela atendida nessa instituição, e com estes dados, ele dá subsídios para o planejamento da assistência e para a gestão do cuidado de enfermagem ofertado a esse paciente. É uma ferramenta metodológica, de planejamento de cuidado. Então, nesse contexto, chamamos aqui a atenção para uma figura muito importante, aliás, essencial, na equipe de enfermagem, que é a figura do enfermeiro. O enfermeiro é o profissional que possui atribuição disposta em lei federal, que é a Lei Federal número 7498 de 1986, que possui, então, essa atribuição de realizar o planejamento da assistência. É o enfermeiro que possui formação e capacidade técnica e científica para avaliar os seus processos de trabalho, avaliar o perfil de pacientes atendidos, a missão, a visão institucional, e com isso
realizar o cálculo de dimensionamento dos profissionais de enfermagem. Além disso, cabe lembrar aqui, no contexto, né, das unidades de terapia intensiva, cabe lembrar que o enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, é o profissional que possui atribuição para o cuidado direto aos pacientes graves, que possui também a atribuição da tomada de decisão, de decisões imediatas, principalmente aquelas que necessitam de maior rigor científico, técnico-científico. Então, faz-se necessário mesmo avaliarmos aqui, refletirmos sobre a importância do enfermeiro neste processo, né, no domínio destes cálculos, dessas informações, né, no sentido de, com estes dados embasados, inclusive em estudos já validados cientificamente, conseguir demonstrar para as instituições o quantitativo necessário de enfermagem capaz de garantir, né, a entrega de uma qualidade de assistência de enfermagem à clientela ali atendida. Dando continuidade, vamos falar um pouco sobre as normativas mais conhecidas e utilizadas aí que dispõem sobre quantitativo de profissionais de enfermagem nas unidades de tratamento intensivo. A RDC 7 de 2010, ela dispõe de quantitativos mínimos de profissionais, não só da enfermagem, mas da equipe multiprofissional que atua, né, nesse setor. Então, ele dispõe desses quantitativos mínimos para o funcionamento dessa unidade, mas não considera as especificidades do cuidado de cada paciente, não considera que um paciente pode demandar mais cuidados e também maior carga de trabalho do que outro, né? E também não considera as categorias profissionais de enfermagem, que são realidade no Brasil. Sabemos que cada categoria profissional de enfermagem possui suas próprias atribuições técnicas, científicas, éticas e legais, né? Então, todos essas informações importantes e que fazem parte, né, do nosso dia a dia de cuidado, não são consideradas neste quantitativo mínimo disposto pela RDC número 7 de 2010. Já a resolução COFEM número 543 de 2017, ela dispõe dos quantitativos mínimos necessários para a assistência de enfermagem, porém, ela considera todos esses fatores que nós já citamos aqui. Além disso, ela ainda propõe a proporcionalidade dos profissionais, ou seja, qual a porcentagem de enfermeiros e qual a porcentagem de profissionais de nível médio eu preciso para prestar os cuidados aos pacientes de terapia intensiva, no caso aqui. Por que que ele considera proporcionalidade? Porque ele considera todas as atividades privativas, né, do enfermeiro e as necessidades reais do paciente, né, do tempo que foi quantificado em trabalhos científicos que embasaram a resolução. Bom, diante disso, né, o enfermeiro tem, então, em suas mãos essa ferramenta metodológica de planejamento assistencial, né, visando realmente a qualidade da assistência. E temos as normativas, né, que a gente já falou agora há pouco. E, então, se impõem alguns desafios, alguns questionamentos também, né, principalmente no contexto da fiscalização, né?
qual a normativa eu devo seguir? Eu devo seguir a RDC? Eu devo seguir as normativas do Conselho Federal de Enfermagem? Então, o que a gente sempre explica nas fiscalizações é que somos profissionais de enfermagem, né? E o nosso próprio Código de Ética, ele dispõe que devemos seguir as disposições do nosso Conselho Federal. Tá? Então, sim, obrigação do enfermeiro seguir as normativas do Conselho Federal de Enfermagem e, portanto, realizar o cálculo de dimensionamento segundo as resoluções vigentes. Ok? Em relação aos desafios e sobre os questionamentos todos que devemos levar em consideração, então, para o cálculo, vamos pensar em alguns fatores aqui importantes e que influenciam diretamente o cálculo do dimensionamento. Influenciam, sim, porque refletem na responsabilidade assistencial, isso de forma direta. Por quê? Porque se eu encontro um quantitativo inferior ao que eu realmente necessito para prestar o cuidado ao paciente, eu posso causar danos aos pacientes e aos profissionais que estão ali na linha de frente, certo? Vamos pensar, por exemplo, na capacidade de atendimento e na taxa de ocupação. Eu posso fazer o cálculo pensando na minha capacidade de atendimento, ou seja, eu trabalho num CTI de 10 leitos, então eu vou fazer o cálculo contando que eu possuo 10 leitos e eu preciso de contar com pessoal para assistir 10 pacientes que ocupem essa totalidade de leitos. Ou eu também posso pensar na taxa de ocupação, né? Não, eu não tenho sempre 100% dos leitos ocupados, né? Então, eu posso utilizar a taxa de ocupação, né? E para poder realizar o meu cálculo. Posso fazer isso? Pode, desde que o período, você tenha um período, um recorte, né, de tempo que expresse realmente a sua realidade, a realidade do seu serviço. Porque, de repente, se você pega para o cálculo, utiliza para o cálculo os dados de um período que você manteve uma ocupação muito baixa e que não reflete a sua realidade, obviamente, você vai chegar a um quantitativo, ao nosso QP, um quantitativo de pessoal, que vai ser inferior à sua necessidade, certo? Da mesma forma, a aplicação dos sistemas de classificação, que são importantíssimos para realmente viabilizar esse estudo de dimensionamento. Esse sistema de classificação, para começar, ele deve ser escolhido, né, de acordo com a realidade do seu serviço, deve ser um sistema de classificação validado e deve ser adequadamente aplicado. Se eu considerar que o CTI, onde eu trabalho, ele vai admitir pacientes sobre critérios de elegibilidade, ou seja, só vão entrar, né, só vão ser assistidos, admitidos nesse setor pacientes que realmente são pacientes que demandam cuidados intensivos, então eu vou fazer um cálculo com 100%, contando que 100% dos meus pacientes são pacientes de cuidados intensivos. E já vou considerar as horas de enfermagem determinadas e validadas em 24 horas para esse perfil de pacientes. Mas, se eu não aplico corretamente esse sistema de classificação, ou eu posso pensar que, de repente, nem todos os meus pacientes que estão ali no meu centro de terapia intensiva são cuidados de demandam cuidados intensivos.
eu posso encontrar, no meu critério, na minha avaliação, pacientes que demandem menos horas de cuidado, que tenham a demanda de uma menor complexidade de cuidado. E aí, automaticamente, isso demonstrará, né, no cálculo, menor total de horas de enfermagem, certo? Então, todas essas questões aqui colocadas são ferramentas importantes que podem ser utilizadas, né, com autonomia pelo enfermeiro, mas, sobretudo, com responsabilidade. Lembrando também que o enfermeiro ele tem, né, a responsabilidade para realizar o cálculo de dimensionamento do pessoal de enfermagem necessário, né, para aquele setor ou para aquela instituição, mas também é responsabilidade deste profissional a qualificação desta mão de obra. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os sistemas de classificação de pacientes, que foram criados na tentativa de melhor retratar a realidade das unidades hospitalares. Porém, em relação às UTIs, não existe um instrumento específico, né, para ser aplicado nestes setores. Frisamos aqui bastante, chamamos atenção para a autonomia dos enfermeiros, autonomia para a escolha do sistema de classificação a ser adotado no seu serviço. Aqui, por exemplo, temos nesta tela alguns exemplos de sistema de classificação validados na literatura e que possuem as suas características peculiares, e o enfermeiro, ele possui essa autonomia de escolher, né, aquele sistema de classificação que melhor se aplica à sua realidade assistencial. Tá? O próximo passo aqui dessa nossa conversa é trazer para vocês um exemplo de um cálculo de dimensionamento, né, de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva. Antes de iniciarmos, eu gostaria de lembrar a vocês que o grupo de dimensionamento do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais publicou um caderno técnico de dimensionamento que está disponível no site do Conselho e que vocês podem acessar sempre que necessitarem, tá bem? Vamos, então, à nossa situação aqui, digamos, nossa situação problema. Trouxemos um exemplo de um centro de tratamento intensivo adulto composto por 10 leitos, em que a carga horária semanal dos profissionais de enfermagem é de 40 horas, a média de pacientes dia é de 10 pacientes dia e a taxa de ocupação é de 100%. Existe a informação que a unidade conta com uma enfermeira coordenadora, 4 enfermeiros assistenciais e 24 técnicos de enfermagem, sendo que 4 deles atuam no controle e distribuição do material do setor, certo? Então, vamos para o cálculo. Nós consideramos neste caderno técnico 7 passos para o cálculo, tá, do pessoal de enfermagem, tá certo? O passo 1 é o cálculo da nossa THE, que é o total de horas de enfermagem. Nesse exemplo, consideramos que nossos 10 pacientes, né, são pacientes de terapia intensiva e, portanto, são pacientes que precisam de cuidados intensivos. Então, todos os nossos 10 pacientes vão necessitar, né, cada um de 18 horas de enfermagem dentre as 24 horas. 18 horas de cuidados de enfermagem dentre as 24 horas. Então, podemos perceber que no exemplo do cálculo, nós não tivemos pacientes nas outras classificações, né? Não tivemos pacientes de cuidado mínimo, nem de cuidado intermediário, apenas no cuidado intensivo. Então, 10 pacientes de cuidado intensivo vezes 18,
18 horas de enfermagem, 18 horas de necessidade de assistência de enfermagem nas 24 horas. Chegamos ao THE de 180. No passo 2, fazemos o cálculo da nossa constante de Marinho. A constante de Marinho, ela considera os dias da semana, que no caso do nosso exemplo são 7. Por quê? Porque a unidade de tratamento intensivo é uma unidade ininterrupta de assistência, né? Considera o IST de 15%, nunca inferior a 15%, e foi informado no texto que a carga horária semanal dos profissionais é de 40 horas. Dessa forma, chegamos ao cálculo da nossa KM, que é a constante de Marinho. No passo 3, vamos calcular o QP, que é o quantitativo de pessoal de enfermagem. O QP é o THE vezes a KM. Então, pegamos o THE de 180 mais o valor da KM encontrada e encontramos 36,22 profissionais de enfermagem necessários para prestar assistência nessa unidade de terapia intensiva nas 24 horas, tá? Do serviço. Bom, o passo 4 vai fazer o quê? Aquela divisão da proporcionalidade de profissionais. Lembra que a gente já falou lá atrás? Então, eu vou pegar o total de profissionais encontrados, né? E no caso da terapia intensiva, eu vou considerar que 52% desse quantitativo deve ser enfermeiro e 48% deve ser de técnicos de enfermagem. Então, eu farei essa conta aqui. Então, 52% do total, do QP, que é 36,22, e encontro 19 enfermeiros, e 48% de técnicos de enfermagem. Faço a mesma equação e encontro 17 técnicos de enfermagem. Então, aqui já foi realizada a divisão por categoria profissional, tá? De quantitativo por categoria profissional. No passo 5, é o cálculo dos sítios funcionais que existem na unidade. O que são esses sítios funcionais? Que cálculo é esse? É o cálculo de quando você considera áreas operacionais que existem no seu setor. Nesse cálculo anterior do nosso QP, nós encontramos o quantitativo de profissionais necessários para assistência direta ao paciente. Mas na nossa unidade também tem outras áreas operacionais que são realizadas por profissionais de enfermagem. Por exemplo, tem a equipe de transporte, né? No nosso exemplo aqui, tem o pessoal que cuida, distribui, gerencia os materiais da unidade. Esse cálculo ele tem que ser realizado considerando sítios funcionais. Por quê? Porque são horas de enfermagem que são dispensadas para essas atividades e que não estão inclusas no cálculo anterior, tá bom? No cálculo de sítios funcionais, o nosso total de sítios funcionais vai me dar o valor da nossa THE, tá? Esse cálculo vai considerar a carga horária semanal, o período de trabalho, né, dos profissionais e também o nosso IST para cálculo. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes em relação a esse cálculo, porque vai ser disponibilizada uma aula que vai aprofundar, tá, na explicação desse cálculo para vocês. No nosso exemplo, considerou-se como área operacional, né, a questão do cuidado com o material na UTI, tá? E utilizando todos esses dados que a gente já explicou aqui, encontrou-se um QP de 5 técnicos de enfermagem. O que eu vou fazer agora? Eu vou acrescentar esses 5 técnicos de enfermagem ao QP que eu havia encontrado, né, considerando assistência direta.
essa somatória é que vai me dar realmente o quantitativo total de profissionais que eu preciso para prestar assistência nesta unidade. Bom, o passo 6, o que eu vou fazer? Eu vou inserir os dados encontrados na planilha, nesta planilha de apresentação, que separa por categoria, né, o quantitativo de profissionais existentes e o quantitativo de profissionais encontrados no cálculo conforme a resolução, certo? Dessa forma, eu consigo saber se eu estou com o meu dimensionamento adequado, se eu tenho déficit ou não, né? No caso aqui do nosso exemplo, nós encontramos um déficit de 15 enfermeiros e não encontramos déficit de técnicos de enfermagem, tá? E o passo 7 é um passo muito importante também para o planejamento da assistência, que é você distribuir, né, o seu quantitativo total de profissionais entre os plantões, né, que compõem as 24 horas de cuidado, 24 horas de assistência nos 7 dias da semana, né, que aquele setor ali está em funcionamento, ok? Bom, fizemos até aqui um passo a passo para que vocês entendessem o raciocínio básico de todo o cálculo de dimensionamento. Porém, o GT Dimensionamento também criou uma planilha de cálculo, considerando, né, todos esses requisitos, todos esses dados que nós já trabalhamos aqui no passo a passo, mas de forma que facilitasse o cálculo pelo enfermeiro, desde que ele realmente tivesse em mãos, né, os dados, né, os seus dados institucionais, dados assistenciais, corretos, né? E isso fosse aplicado de forma correta. Então, aqui pela planilha, que também todas elas estão disponíveis lá no site do nosso conselho, e podem ser acessadas quando necessário, basta o enfermeiro ou o profissional de enfermagem realmente inserir os dados da unidade. Então, aqui, no caso do nosso exemplo, 7 dias da semana, 40 horas semanais, 10 leitos, 100% de ocupação, por isso que a gente colocou aqui, inseriu o número 1, né? 100% de ocupação, 24 horas de funcionamento da unidade. Bem, no passo 2 da nossa planilha, nós vamos colocar aqui o número médio de pacientes. No nosso exemplo, volto a dizer, o número médio de pacientes dia, né? E volto a dizer que nós consideramos que a totalidade dos nossos pacientes eram pacientes de cuidado intensivo. Então, nós colocamos, aqui a seta azul está demonstrando, todos os 10 pacientes como cuidados intensivos. Quando você coloca esse dado, automaticamente a planilha já calcula o THE, aqui 180, o índice de segurança técnica de 15% já está inserido lá na planilha, já está inserido no cálculo, então automaticamente também é calculado o nosso KM e o nosso QP. No passo 6, vem as divisões por categorias profissionais já prontinhas, né? Isso em relação ao QP encontrado, tá? Mas você vai precisar observar qual que é a sua maior carga de trabalho, para você ver qual que vai ser dessas linhas aí que você vai considerar para chegar no seu quantitativo, né, de profissionais por categoria. Neste exemplo, a nossa maior carga de trabalho, vamos voltar lá no passo 3 da planilha, é o quê? É a carga de trabalho para cuidados intensivos. Então, eu volto no passo 6, procuro a linha de carga de trabalho, maior carga de trabalho de cuidados intensivos, que é a nossa última linha aqui da tela.
e vocês vão considerar essa proporcionalidade que já está calculada aí. Então, a própria planilha já demonstrou para você que você precisa de 18,84 enfermeiros e 17,39 técnicos de enfermagem, certo? Aqui é o passo, né, dos sítios funcionais, que eu também falei um pouco lá no nosso passo a passo. Existe essa planilha de cálculo também disponibilizada lá para vocês, em que vocês precisam apenas inserir os dados corretamente, tá? De acordo com a necessidade e com a realidade do setor, né? Por quê? Porque as instituições possuem autonomia de desenhar os seus processos de trabalho, né, de formas diferenciadas. Porém, as cargas de trabalho de enfermagem, que são utilizadas nessas atividades, elas precisam ser consideradas para o cálculo, ok? No caso aqui, nós consideramos, né, os profissionais que trabalham né, com a gestão do material do CTI, e esses profissionais, eles estão tanto nos plantões noturnos quanto nos plantões diurnos, em todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. E aí chegamos, né, ao cálculo, ao mesmo valor, né, que a gente calculou lá no exemplo do passo a passo. Aqui a gente vai dar uma pequena pausa, respirar fundo e imaginar que nós estamos num lugar bem tranquilo, assim, cercado pela natureza. Vamos tentar ficar um pouco assim tranquilos, dar uma pequena pausa, né, nesse raciocínio de cálculo, que nem sempre é tão fácil, né, para a gente. Vamos dar uma pequena pausa para poder prosseguirmos. Bom, até o momento nós fizemos o cálculo, o passo a passo do cálculo de dimensionamento, utilizando os sistemas de classificação, né, validados pela literatura, conforme a minha realidade, sob a autonomia do enfermeiro. Tudo isso foi dito até o momento. Mas eu posso me perguntar, eu posso utilizar o NAS para o cálculo de dimensionamento, para fins de cálculo de dimensionamento? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o NAS. O NAS é um instrumento de medição de carga de trabalho. E ele é baseado nas atividades profissionais. Ele mensura atividades de enfermagem diretas e indiretas. Importante lembrar que o NAS ele veio de uma derivação do TIS 28 e que contempla cerca de 80% da atividade do profissional. O NAS, assim como qualquer outro instrumento, assim como qualquer outra ferramenta, deve ser aplicado de forma fidedigna. Faça importante, muito importante, que o enfermeiro, os enfermeiros que farão uso, aplicação do NAS, conheçam o instrumento e, sobretudo, os pacientes, né? As necessidades assistenciais, as atividades ali executadas. O NAS foi traduzido e validado para a realidade brasileira. Falamos, né, que o NAS ele veio da derivação do TIS, né? Ele é uma derivação do TIS, e aqui a gente trouxe para exemplificar para vocês, aliás, para demonstrar que o TIS 28 ele conseguia traduzir 43,3% do tempo gasto pela enfermagem, enquanto o NAS consegue traduzir 80%, cerca de 80% do tempo gasto pela enfermagem. Aqui, nesta tela, a gente trouxe algumas categorias, né? As categorias que já estavam disponíveis no TIS 28 e que estão disponíveis no NAS, que teve a sua primeira versão de tradução e validação para a realidade brasileira em 2002. Vamos falar sobre alguns aspectos gerais do NAS.
tá? O NAS contém 7 grandes categorias, onde são inseridas as atividades de enfermagem, divididas em 23 itens. Cada paciente leito deverá ser avaliado no mesmo período, uma vez que o instrumento foi criado para avaliar as atividades realizadas em 24 horas. Cada score ou pontuação por item, ao ser multiplicado por 0,24 horas, apresentará o tempo gasto calculado de forma padrão para aquela atividade executada em 24 horas. O NAS não diferencia a atividade de cuidado prestada pelo enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem. Realidade de modelo de trabalho do Brasil. Então, ele não considera aquela proporcionalidade que a gente falou até agora no contexto dos sistemas de classificação de paciente. As informações para o preenchimento do NAS, elas podem ser coletadas nas passagens de plantão, no prontuário do paciente, na corrida de leito, como também à beira-leito. O score total de todos os itens e subitens de 1 a 8 fornece o score máximo de 176,8 pontos, equivalentes a 42,43 horas. 100 pontos no NAS, importante isso aqui, gente, significa que esse paciente leito demandou 100% do tempo de um profissional de enfermagem nas últimas 24 horas, suscitando a necessidade de um profissional por turno para este paciente. Lembrando aqui das atividades privativas. O NAS consegue mensurar, a gente já disse isso, em torno de 80,8% do tempo de enfermagem gasto em cuidado com o paciente. A visão aqui geral do NAS que a gente trouxe é o seguinte: além dos aspectos básicos, dos critérios básicos de atividade que nós demonstramos até o momento, ele também traz critérios dentro, né, de suporte ventilatório, suporte cardiovascular, suporte renal, neurológico, metabólico e intervenções específicas que ocorrem dentro da unidade de terapia intensiva. Aqui nós trouxemos para vocês o instrumento NAS. Nestes itens de 1 a 8, né, ele traz, né, as atividades básicas ali da assistência de enfermagem dentro de uma unidade de terapia intensiva. Nessa coluna à esquerda, né, ele traz a descrição desses itens, dessas atividades consideradas, e nessa coluna à direita, nós vemos já as pontuações NAS padronizadas para cada item. Então, se eu considero, por exemplo, que na categoria 1, aí, né, eu tenho esse item aí, o 1C. Se eu entendo que meu paciente se enquadra nesse item 1C, eu vou pontuar nesta categoria 19,6%, né? No caso do NAS. Então, já tem essas pontuações aqui padronizadas para cada atividade, né? Em que você enquadrar a necessidade de assistência deste paciente. Aqui as outras categorias, além das atividades básicas e as intervenções específicas. Bom, apenas para demonstrar a conversão, né, dessa porcentagem NAS de cada item, a quantidade de horas, né, a gente já viu que é necessário que se faça o cálculo multiplicando nessa porcentagem encontrada por 0,24, a gente vê que cada item deste, a depender, né, portanto, da pontuação, você pode converter, né,
em horas de enfermagem. Então, aqui, como exemplo, já a conversão para as horas de enfermagem correspondentes, né, a cada item aí das atividades básicas de uma unidade de terapia intensiva. Prosseguindo para o raciocínio do NAS, é importante diferenciarmos o NAS diário do NAS médio, tá? O NAS diário é uma ferramenta muito importante, porque você consegue analisar a complexidade, né, do seu setor, a complexidade do cuidado demandado, né, naquela UTI em que você trabalha, naquele dia proposto. Você pode, por exemplo, chegar num cálculo que demonstre que a sua necessidade, a sua carga de trabalho, né, que é necessária para você prestar o atendimento naquele dia era X, mas a que você tinha era muito inferior, a que você tinha disponível naquele dia era bem inferior à necessária. E isso pode, por exemplo, ser uma ferramenta para análise de ocorrência de eventos adversos, de iatrogenias, né, de falhas assistenciais, certo? A fórmula do NAS diário está aqui, disposta para a gente, em que o Q é a quantidade diária de profissionais de enfermagem, a somatória NAS é o total de NAS em horas, então já convertido, do setor por dia de coleta. O T é a jornada diária de trabalho, então pode ser 6 horas, 12 horas, de acordo com a realidade do setor. E o P é a produtividade, né, já validada para 0,80. Essa fórmula do NAS, então, diário, me permite avaliar essa complexidade assistencial do setor, né? E realmente averiguar, né, se a carga de trabalho que eu tenho ali disponível, ela está adequada para a prestação de assistência dos pacientes que eu tenho naquele dia ali no setor. Para fins de cálculo de dimensionamento para um determinado período, eu vou utilizar a fórmula do NAS médio. Essa fórmula do NAS médio vai me levar ao nosso famoso THE, total de horas de enfermagem. Como que é essa fórmula? É o somatório NAS, que é o total de NAS do setor, aqui em pontos percentuais, multiplicado por 0,24 da hora, dividido por o total de dias medidos, né, neste setor. Bom, desta forma, você encontra o total de horas necessárias para cuidar do total de pacientes do setor, então, avaliado, né? Depois de encontrar, né, esse total de horas de enfermagem, né, da tela anterior, nós faremos a aplicação da nossa fórmula de QP, que é o que? Total de horas de enfermagem, já então encontrado através da equação do NAS médio, vezes o nosso KM. Né? Coloquei a fórmula do KM aqui novamente para vocês. Tá? Essa fórmula de QP vai realmente me trazer, então, o quantitativo de profissionais de enfermagem para o atendimento de todos os pacientes nesse setor, tá? Aqui é o nosso fluxograma aqui para lembrar, né, o passo a passo do raciocínio do cálculo, né, para o cálculo de dimensionamento do pessoal de enfermagem, que é o cálculo da nossa THE, a considerar, né, o índice de segurança técnica nunca inferior a 15%, o cálculo da nossa KM e o cálculo da nossa QP. Logo depois que a gente chega no cálculo do quantitativo de profissionais, o que a gente tem que fazer?
calcular o percentual de profissionais, né? Calcular o percentual por categoria profissional, ou seja, quantos por cento desses pacientes deverão ser enfermeiros ou profissionais de nível médio de enfermagem dentro do nível de cuidado, né, que eles se enquadram. Depois disso, eu faço o cálculo por sítios funcionais, né, e realizo a somatória final para chegar, então, realmente no valor final do nosso QP. Bem, então vamos fazer, depois de relembrar este passo a passo, vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez lá atrás usando o sistema de classificação, mas agora aqui utilizando o instrumento NAS. Então aqui teremos novamente a nossa mesma unidade de terapia intensiva, com 10 leitos, a mesma carga horária, 40 horas, taxa de ocupação de 100%, né? Vamos acrescentar aqui algumas informações. O somatório NAS de todos os pacientes em 30 dias, neste setor, foi de 15 mil, ou seja, a média NAS encontrada foi 500%. Então, vamos fazer aqui a aplicação da fórmula, né? A fórmula do NAS médio, que vai nos dar o nosso THE, mais a fórmula, vezes a fórmula do KM, né? Lançando os dados aqui, chegaremos, né? Primeiro, vamos observar isso, chegaremos no total de horas de enfermagem de 120 horas. Vamos chamar aqui atenção para esse dado. Por quê? Porque esse mesmo paciente, né? Esse mesmo setor, aliás, quando foi feito, né, o cálculo de dimensionamento, considerando o sistema de classificação e considerando pacientes de cuidados intensivos, nós já encontramos lá atrás, de cara, uma THE de 180 horas. Aqui nós encontramos uma THE de 120 horas, tá? Multiplicado pela KM, encontramos um quantitativo bem menor, né, de profissionais de enfermagem que aqueles encontrados no cálculo anterior, que consideravam, né, o sistema de classificação de pacientes. Né? Seguindo aqui, é só uma demonstração, lembrando aqui, né, do exercício onde encontramos as 180 horas, bem, né, superior ao encontrado no NAS. E também, né, por consequência, encontramos um QP também bem maior do que o encontrado agora utilizando o instrumento NAS. Então, paramos agora para pensar, né? O que é melhor, né, dentro da minha realidade, qual instrumento devo utilizar, devo usar sistemas de classificação, devo usar um instrumento NAS. Tudo isso deve partir de uma análise, né, de uma gestão de cuidados pautada em muita responsabilidade, né, pensando que o NAS não considera, por exemplo, os percentuais por categoria profissional, tá? E também deve ser acrescido, né, das áreas operacionais, tá? Das áreas operacionais que também não são contempladas no cálculo NAS. Então, deixo aqui, né, um espaço para reflexão mesmo, para que a escolha do instrumento, do sistema de classificação, do caminho a seguir seja feito com muita responsabilidade, pensando principalmente no perfil de pacientes, né, cada vez mais graves que nós admitimos nas unidades de terapia intensiva do Brasil. Tudo isso exige um olhar crítico, muito crítico, sobre a realidade, sobre a nossa vivência, sobre o nosso dia a dia assistencial e sobre
diz muito também sobre qual o objetivo, né, assistencial, qual objetivo queremos alcançar em termos de qualidade, né, dos nossos serviços de saúde. Deixando também a reflexão sobre as condições de trabalho, a importância das adequadas condições de trabalho, das quais os profissionais de enfermagem também são merecedores, né? Então, aqui fica esse momento para a nossa reflexão, né? Principalmente dos enfermeiros que estão aí à frente das responsabilidades técnicas, né? E que têm o conhecimento e o poder, né? De realizar, né, essa gestão, esse cálculo, uma argumentação qualificada, né, e de buscar realmente melhores condições, né, de trabalho. Aqui um pouco da continuidade do que eu já falei, né? Então, se você sabe o que é certo, né, vale a pena se esforçar por isso. Agora é hora de dar uma pausa, né? Porque vamos mudar um pouquinho aqui o nosso assunto. Continua sendo sobre dimensionamento dos profissionais de enfermagem, só que agora no contexto da Covid-19, né? Vamos iniciar falando que desde 2020, né, quando foi considerada a pandemia de Covid-19, o Conselho Federal de Enfermagem e os regionais, né, logo se comprometeram a fazer suas publicações que direcionassem o cálculo do quantitativo de pessoal de enfermagem, mesmo diante de uma realidade ainda desconhecida, né, por nós. Então, foram publicados documentos, né, no caso do Conselho Federal, foi publicado o parecer normativo 02 de 2020, e no caso do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais, foi publicada a nota técnica número 7 de 2020, tá? Iniciaremos aqui falando sobre o nosso parecer normativo. O parecer normativo, ele traz os direcionamentos de quantitativo, né, de cálculo, considerando hospitais gerais e de campanha, considerando unidades de tratamento semi-intensivo e salas de estabilização e unidades de tratamento intensivo, tá? Vamos iniciar aqui falando de hospitais gerais e de campanha. O que seria isso, né? Aqui foi considerado, né? Foram consideradas, aliás, as possibilidades das adequações dos hospitais gerais para o tratamento de paciente com Covid-19 ou realmente a abertura de hospitais de campanha, já para este fim, né? Na proporcionalidade proposta para o cálculo dos hospitais gerais e de campanha, já foi inclusa, né, já foi incluso o IST de 20%, vamos aqui prestar atenção nessa informação, porque foi lançado aqui o IST superior, né, ao que a gente normalmente utiliza, que é de 15%, né? Vamos chegar a um cálculo de profissionais que vão cobrir, né, a escala mensal, semanal de profissionais daquele serviço, e vamos considerar também as cargas horárias dos profissionais. Uma outra informação muito importante aqui é que o parecer normativo, ele já considera o paciente com diagnóstico de Covid-19 minimamente um paciente de cuidados intermediários. Automaticamente, já considera a necessidade da proporcionalidade de 33% de enfermeiros e 67% de técnicos ou auxiliares de enfermagem no cuidado deste paciente. Aqui, trouxemos para vocês
essa tabela que está disponível no nosso parecer normativo, que considera a proporcionalidade por categoria profissional a cada 20 leitos em fração nas 24 horas de cuidado. Lembrando aqui, gente, também que essa publicação do Conselho Federal também está disponível no site do Corém Minas, podendo ser acessado por vocês sempre que necessário. Bom, diante da publicação do parecer normativo, o GT Dimensionamento resolveu confeccionar também uma planilha de cálculo para facilitar novamente, né, este cálculo pelos enfermeiros da unidade. Então, ele já considerou toda a proporcionalidade descrita no parecer normativo, né, e criou essa planilha em que podemos, né, apenas lançar o cálculo, lembrando que minimamente aqui o paciente vai ser considerado como paciente de cuidado intermediário, né? E o IST de 20%, que o próprio Conselho Federal chamou atenção lá que precisaria ser incluído, porque não estava incluído automaticamente, já foi disposto aqui no cálculo da planilha. Então, se você lançar corretamente os dados da sua unidade, a planilha automaticamente te dará o resultado dos profissionais que você necessita para o cuidado, tá? Dos pacientes nas 24 horas neste setor, tá bom? Bom, o GT Dimensionamento criou também essa outra planilha como uma opção ao enfermeiro que quisesse aplicar, né, o sistema de classificação nos pacientes com diagnósticos de Covid-19. Então, na planilha anterior, né, utilizou-se o critério do cuidado minimamente intermediário, como foi posto no parecer normativo 02. O parecer normativo, ele considerou já a dificuldade que se teria para classificar esses pacientes, né, devido à alta demanda de assistência que a pandemia trouxe para a enfermagem. Mas o enfermeiro pode observar a sua realidade, pode observar que, de repente, a maioria dos seus pacientes demandam mais do que cuidados intermediários e podem querer classificá-los. Então, essa planilha disponível também lá no site dá essa possibilidade do enfermeiro classificar os seus pacientes, né? Demonstrar a sua maior carga de trabalho e realizar o cálculo levando em consideração os dados encontrados, tá bom? Nas unidades de tratamento semi-intensivo e salas de estabilização, as proporcionalidades encontradas não incluem no cálculo, né, o IST de 20%, né, sendo necessário que ocorra essa inclusão. Vamos encontrar com esse cálculo a equipe mínima por turno de trabalho. Então, vamos observar, lá nos hospitais de campanha, ou hospitais gerais, nós encontramos o quantitativo final, já traz para nós o total, né, de profissionais necessários para assistência 24 horas do paciente. Aqui, neste cálculo, a proporcionalidade vai nos levar ao quantitativo de profissionais necessários por turno de trabalho. Considera a proporção de um enfermeiro para cada 8 leitos ou fração, um técnico de enfermagem assistencial para 2 leitos ou fração e um técnico de enfermagem para cada 8 leitos para o apoio assistencial. Essa tabela também foi retirada, né, do nosso parecer normativo, mostrando aí a proporcionalidade recomendada. Aqui também está a nossa planilha de unidade semi-intensiva e salas de estabilização, sendo necessário aqui apenas que se coloque o número de leitos da unidade, né? O quanto de leitos você possui aí na sua unidade, dentro dessas características aí de assistência. E agora vamos, né, para as unidades de tratamento intensivo.
possui as mesmas características, né, do cálculo do tratamento semi-intensivo. É necessário a inclusão do IST de 20%, calcula a equipe mínima por turno de trabalho, só que a proporcionalidade aqui é diferente. É de um enfermeiro para cada 5 leitos, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos ou fração e um técnico de enfermagem para cada 5 leitos para apoio assistencial. Aqui está a nossa planilha, né? Planilha de cálculo de paciente com diagnóstico de COVID-19 em unidade de tratamento intensivo, conforme parecer normativo 02 de 2020. Necessário apenas preencher o número de leitos, né, que aí você vai encontrar já o total de profissionais por turno. Para o cálculo de dimensionamento em todos os setores de atendimento a pacientes com diagnóstico de COVID, precisamos lembrar de incluir as áreas operacionais, então fazer os sítios funcionais, o cálculo pelos sítios funcionais, incluir neste cálculo dos sítios funcionais os 20% de IST e não 15%, como utilizamos, né, em outras situações diferentes, né, da pandemia, e adicionar ao final do cálculo os cargos administrativos, como coordenação de enfermagem, SCIH e educação permanente. Lembrando que o cálculo, né, que o total QP que nós encontramos nesses cálculos que a gente faz, né, é a quantidade de profissionais que vão atuar no cuidado direto. Os cargos administrativos, eles são essenciais, mas eles vão ser citados à parte, tá? Eles não estão ali incluídos naquele quantitativo encontrado necessário para assistência direta aos pacientes. Aqui a gente trouxe para vocês um passo a passo, assim, um sinalizador de onde encontrar essa planilha de cálculo, né? De dimensionamento de enfermagem no contexto da pandemia de Covid-19. Né? Tá no site do Corém, e aí tem a aba de modelos de documentos. Aqui do lado esquerdo, onde está apontando aqui nossa seta verdinha, você encontra a planilha de cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem nos setores de tratamento de pacientes COVID-19. Né? Importante lembrar disso aqui, né? O parecer normativo, ele deixa claro, né, que ele trouxe ali as proporcionalidades, mas que o enfermeiro, ele é capaz, né, e ele pode avaliar a complexidade do paciente que está sob sua responsabilidade e designar, se necessário, uma proporção de um técnico para um paciente, né? Se caso, né, ele avaliar que realmente seja necessário. Sabemos da complexidade da assistência exigida pelo paciente COVID, muitas vezes submetido à pronação, à hemodiálise, né? E outros cuidados de enfermagem, né? E cuidados de saúde bem mais complexos. Então, independente dessa proporcionalidade dita aqui no parecer normativo, também está disposto que o enfermeiro possui essa competência para ajustar, né, melhor essa assistência aí que deve ser dada ao paciente muito grave. A nota técnica do Corém, que foi publicada também nesse contexto, veio como um documento orientador essencial no ano de 2020. Considerou, por exemplo, que os pacientes em ar ambiente, por exemplo, então, pacientes com diagnóstico de COVID-19 em ar ambiente já deveriam ser considerados de cuidados intermediários. Aqueles que utilizassem qualquer dispositivo de oxigenação suplementar já seriam considerados de alta dependência. Aqueles que necessitavam, né, da utilização de via aérea artificial, ventilação mecânica, já seriam de cuidados
semi-intensivos ou intensivos. Desta forma, né, o Corém já trouxe a nota no sentido de orientar, né, o quantitativo de horas de enfermagem a ser consideradas de acordo com cada paciente, né, que se enquadra em cada sistema de classificação ou se enquadra em cada categoria de cuidado, intermediário, autodependência e assim por diante. Ela trouxe para nós, né, diante, né, dessa classificação dos pacientes, as horas de assistência de enfermeiro necessário para cada, né, grupo de pacientes, para cada grupo de cuidados de pacientes, as horas de assistência do enfermeiro em 24 horas. Né? Aqui a gente trouxe, inclusive, como foi calculado esse índice que foi publicado na nota. Né, e trouxe outras observações importantes, outros alertas aos profissionais de enfermagem, inclusive enfatizando que o IST, trazido pela literatura internacional no enfrentamento à pandemia de Covid-19, era de 22% a 25%, bem superior, né, à que era praticada aqui no Brasil até então, o IST de 15%, trouxe a importância da observação, do treinamento em relação à paramentação, desparamentação, da importância da organização do fluxo dos setores para um melhor atendimento ao paciente COVID, né? A logística de materiais e equipamentos, os novos desafios para realizar os registros de enfermagem de forma que não aumentasse, né, o grau de contaminação da unidade, a organização da movimentação dos pacientes, a importância do treinamento e supervisão de profissionais e estagiários, sugeriu, né, a sobreposição de turnos com o objetivo de que a passagem de plantão não fosse aquele momento tão corrido e que levasse, de repente, uma desparamentação mais descuidada e aumentasse o risco de contaminação dos profissionais, né? Sugeriu também o revezamento das equipes de atendimento a paciente, ao paciente acometido pela Covid-19. Bom, outras orientações, inclusive o acréscimo de porcentagem de 10% para a educação permanente, a redução de circulação de pessoas para reduzir o risco de contaminação, todas essas orientações, né, foram publicadas em 2020 na nota técnica do Corém Minas. Tá? Chamo a atenção aqui para a necessidade, né, do atendimento, apoio emocional aos profissionais de enfermagem que estão aí, né, na linha de frente há mais de um ano no cuidado direto aos pacientes, né, acometidos gravemente, muitas vezes, pela Covid-19. E chamo a atenção também para a importância da alimentação e acompanhamento de indicadores sensíveis da qualidade da assistência, tá? Para nortear, ser um norteador, né? Um norteador para se lançar mão, traçar estratégias, né? Para a continuidade da assistência. Aqui, gente, trouxemos alguns conhecimentos básicos, né? Mais importantíssimos e históricos para a enfermagem, né? Como a manutenção da aprendizagem com os dados, da observação direta dos pacientes, na manutenção dos padrões de limpeza e asepsia, do uso adequado de EPI. A nota é concluída dessa forma, porque são conhecimentos simples, né? Inicialmente simples, mas essenciais, e são conhecimentos históricos da enfermagem, que podem ser, sim, e muito bem utilizados, né? E trazer, sim, bons efeitos na qualidade da assistência de enfermagem.
Aqui, nós trouxemos para vocês rapidamente, né? Um orientador para vocês nas respostas às notificações do Conselho Regional de Enfermagem. Então, vamos supor que você recebeu a fiscalização do Corém Minas em seu serviço e foi notificado a realizar o cálculo de dimensionamento do pessoal de enfermagem. E aí, no caso, você é o enfermeiro RT ou o enfermeiro responsável pelo serviço. Como que eu devo responder esse ofício, né? O que eu devo enviar para o Corém? Bom, eu devo enviar um ofício-resposta, né? Então, um documento dizendo que você está enviando ao Corém uma resposta à notificação. Deve enviar também a folha de rosto. Esta folha de rosto está disponível dentro do nosso caderno técnico de dimensionamento. Então, de acordo com o setor que você vai realizar o cálculo, você vai preencher, descrever, contextualizar nesta folha de rosto as características do seu setor, vai encaminhar também os prints das planilhas de cálculo e também o print daquela planilha de pessoal existente e necessário. Só para vocês verem, né, os documentos, aqui é um exemplo de folha de rosto de unidade de internação, tá? Aqui os prints, né, da nossa planilha de cálculo, fica lá, né, em modelos de documentos, como a gente já mostrou aqui em slide anterior, e também a nossa planilha de existente e necessário conforme cálculo. Tá? E por aqui eu vou finalizando essa conversa com vocês, acreditando que devemos sempre buscar pelo que é certo, mesmo que os passos sejam inicialmente pequenos, né? O cálculo de dimensionamento normalmente não é um assunto fácil, né? Demanda realmente estudo, esforço, mas é uma ferramenta importantíssima para o uso dos enfermeiros, para o empoderamento, né? Para a criação realmente de subsídios, né? Que convençam o gestor da nossa realidade assistencial, para que o enfermeiro fuja do discurso empírico, né? Mas que lance mão do seu conhecimento e da autonomia que foi lhe dada por lei, por força de lei federal, tá? A passos pequenos podemos, sim, chegar a grandes conquistas, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês o canal de denúncias, tá? Aqui eu vou enfatizar, né, a questão de denúncias relacionada ao dimensionamento de pessoal de enfermagem neste contexto de pandemia, mas pode ser um canal de denúncia para qualquer outra demanda do profissional, tá bom? E deixo aqui para críticas, elogios, sugestões, né, o meu e-mail institucional e também o número do plantão fiscal, que o Corém Minas mantém de segunda a sexta, tá, para atendimento aos profissionais aí nas suas necessidades diárias, esclarecimento de dúvidas. Tá bem, gente? Eu vou finalizando por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o cálculo de dimensionamento de pessoal de enfermagem e deixo aqui para vocês o meu muito obrigada. Até mais.